Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. É 1h. As notícias com Matilde Malva Sabino. O líder do Chega alia-se a Pedro Passos Coelho e afirma que a escolha de Luís Neves para Ministro da Administração Interna gera perplexidade. Numa entrevista à SIC, André Ventura deixa rasgados elogios a Pedro Passos Coelho e admite que o antigo Primeiro-Ministro tem razão nas críticas ao novo Ministro da Administração Interna. Eu compreendo aquilo, mais uma vez, o que disse Pedro Passos Coelho. Não diria nesta extensão, mas compreendo quando o antigo Primeiro-Ministro diz que não se deve passar de direção da Polícia Judiciária para um Ministro do Governo. E aqui a questão que se levanta para muitos portugueses é esta. A SPI não viva, por exemplo, os casos que envolvem Luís Montenegro foram investigados na Polícia Judiciária, de que era diretor Luís Neves. E agora sai para ir para um cargo político, de confiança política. Isto gera, ou pode gerar, em alguns setores da sociedade, alguma perplexidade. Eu, como líder da oposição, porém, tenho outra responsabilidade. E tenho a responsabilidade de dizer a quem vem que vai ser escrutinado, avaliado, de acordo com o seu trabalho e sem estar a levantar suspeitas já à partida sobre o trabalho de Luís Neves. Sobre o PTRR, o plano de recuperação do Governo para reconstruir o país na sequência do mau tempo, André Ventura atira críticas a Luís Montenegro por causa dos trabalhadores em layoff. Diz que o Governo dá o dito por não dito. O Governo anuncia, no meio da crise, legitimamente, que pagará o layoff a 100%. Isto é, que os trabalhadores terão o seu rendimento, os afetados, nas zonas afetadas, terão o seu rendimento coberto a 100%. É o Governo que anuncia, não é o Chega. É o Governo que anuncia. 2 dias depois, ou 3, vêm dizer que afinal remetem para as normas do Código do Trabalho que pagam 2/3 e não 100%. Isto é o pior que se pode fazer num cenário de crise. André Ventura considera que o país ficaria bem entregue a Pedro Passos Coelho, admite que os dois pensam de forma semelhante. O Partido Socialista também falou sobre o regime de layoff apresentado pelo Governo depois da tempestade Christine. O secretário-geral do PS desafia o Executivo a corrigir o erro e a pagar os salários a 100%. José Luís Carneiro diz que o PS foi claro sobre esta matéria desde a primeira hora. Aquilo que defendemos foi que se adotasse o modelo de layoff equivalente àquele que se adotou durante a pandemia Covid-19. Que era evitar que os trabalhadores, a tempo parcial ou a tempo inteiro, evitar que perdessem rendimento. Aquilo que nós desejamos é que o Governo, nesta reconsideração e nesta correção de erros que tem feito, que possa também ter em consideração esse objetivo. O secretário-geral do Partido Socialista diz ainda que se o Governo corrigir os erros que tem cometido, o Parlamento não terá necessidade de se pronunciar. O Parlamento só se pronuncia porque o Governo tem cometido erros nas opções que tem tomado. Por exemplo, deixou ficar um conjunto vasto de municípios de fora da declaração de calamidade. Como se vê, errou, agora teve de os incluir. Por outro lado, deixou de considerar a necessidade de prolongamento da suspensão das portagens para responder às necessidades de mobilidade. Corrigir numa primeira fase, desejamos que corrija agora outra vez numa segunda fase. O líder socialista aconselhou ainda o Governo a ter a sensibilidade de ouvir os partidos da oposição. Voltamos ao assunto do Ministro da Administração Interna. Luís Neves recusa conflitos de interesse, mesmo tendo saído da PJ diretamente para o Governo. Garante estar absolutamente blindado no que toca a informações sobre processos judiciais em curso. É o caso, por exemplo, da investigação à construção da casa de Luís Montenegro. O Ministro da Administração Interna diz que, quanto a esses temas, não há por onde pegar. Eu quero dizer que nunca na minha vida, qualquer questão de pergunta, fosse quem fosse, e eu estou a falar para todos vós publicamente e para as pessoas com quem tive a honra e o prazer de trabalhar, são milhares de investigadores. Nunca houve qualquer interferência, nunca houve qualquer pergunta, nunca houve qualquer pesquisa. Por isso, eu quero dizer que a esse respeito eu estou absolutamente blindado relativamente à área de informação. O ministro falou ainda sobre as forças policiais, tem confiança inabalável na PSP no que toca ao respeito pelos direitos fundamentais, mas avisa que tem tolerância zero com comportamentos desviantes. Compreenderei sempre algum excesso que possa ter ocorrido por se querer
ter feito bem, por se querer ter agido, por se querer cumprir a lei, porque muitas vezes, estando sozinho, quis tomar uma atitude enquanto polícia, porque era o seu dever. Aí estarão o meu apoio, o meu suporte e a minha compreensão. Nos casos isolados, absolutamente isolados, em que a questão seja diferente, em que a violação seja preparada, seja dolosa, seja reiterada, nunca contarão com qualquer atitude compreensiva desses atos. Luís Neves foi ainda questionado sobre as críticas de Pedro Passos Coelho por ter passado diretamente da PJ para a política. O ministro respeita a opinião, mas discorda e garante seriedade. Afinal, ainda não há luz a 100% em todos os concelhos afetados pelo mau tempo, contrariamente ao que tinha adiantado a EDP, a denúncia da Federação de Suinicultores. Nas explorações do setor, há um mês que não é dada pela redes qualquer previsão para o restabelecimento da energia elétrica. Em declarações à Rádio Observador, o secretário-geral João Bastos sublinha que há perto de 50 empresas ainda sem energia, queixa-se de um cenário imprevisível. A redes muitas vezes comunica, até por meio de SMS. Não temos, há um mês que não temos previsão do regresso da energia elétrica, nem tão pouco um ponto de situação. Este ponto foi corrigido, que o próximo será aquele. Era apenas isto que desejávamos, porque a imprevisibilidade neste momento é muito grande. João Bastos aponta para prejuízo superior a 2 milhões de euros nas empresas que ainda são alimentadas a geradores. O ex-coordenador do Gabinete de Regulação do Transporte de Doentes afirma que a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde ultrapassou uma linha que não podia cruzar. Miguel Soares de Oliveira refere-se ao facto de, nos relatórios sobre as mortes durante a greve dos técnicos de emergência de 2024, a IGAS ter feito uma divisão entre pacientes que eram ou não salváveis. Diz que, como médico, não o faria. Na Comissão Parlamentar de Inquérito deixa ainda críticas ao INEM, acusa a instituição de ter falta de conhecimentos para responder ao aviso de greve em novembro de 2024, principalmente no que toca aos serviços mínimos. Considera incompreensível a falta de conhecimento por parte de Luís Meira, o antigo presidente do INEM, sobre os comunicados dos sindicatos por forma a negociar os serviços mínimos. É possível, tanto é que aconteceu. Se eu acho que isso é aceitável, que isso é, enfim, desejável, não é. Por outro lado, quando a máquina está montada, e durante muitos anos a máquina esteve montada, o presidente de um conselho diretivo não precisa de estar a par de todas as atividades, vou correr aqui um risco de ser quase que insensível, atividades correntes. Miguel Soares de Oliveira, que se demitiu este mês do cargo mais recente que ocupava no INEM. Vamos à atualidade internacional. Hillary Clinton volta a dizer que não conheceu Jeffrey Epstein. A ex-secretária de Estado norte-americana esteve esta quinta-feira a ser ouvida a pretexto deste caso. A sessão foi interrompida quando um alegado influencer republicano tirou uma fotografia dentro da sala e partilhou nas redes sociais. De acordo com os congressistas democratas, Hillary respondeu a todas as questões dos republicanos, pede que seja questionado. Donald Trump afirma que há indícios criminais sobre o presidente dos Estados Unidos, é o pedido da ex-secretária de Estado norte-americana. Hillary Clinton diz que nunca teve uma relação com Jeffrey Epstein e que nunca sequer o conheceu. Não sei quantas vezes tive de dizer, eu não conheci o Jeffrey Epstein, nunca fui para a ilha dele, nunca fui à casa dele, ao seu escritório. Isso ficou registado inúmeras vezes. Amanhã é vez de Bill Clinton ser ouvido, o esposo de Hillary Clinton. Os democratas pediram para ser aberto aos jornalistas. Hillary Clinton acredita que o marido vai testemunhar que não sabia o que Jeffrey Epstein andava a fazer. Acho que é justo dizer que a vasta maioria das pessoas que tiveram contacto com ele antes da sua declaração de culpa em 2008 eram como a maioria das pessoas. Elas não sabiam o que ele andava a fazer. E acho que é exatamente isso que o meu marido vai testemunhar amanhã. São as declarações de Hillary Clinton aos jornalistas depois de ter sido ouvida pela Comissão de Supervisão e a Reforma Governamental da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos no âmbito da investigação sobre o criminoso sexual e pedófilo Jeffrey Epstein.
A delegação norte-americana terá ficado desapontada com o regime iraniano no encontro desta quinta-feira. A informação é avançada pela agência Reuters. De acordo com o Wall Street Journal, os Estados Unidos e o Irão estão longe de encontrar um consenso em questões fundamentais. No entanto, um alto funcionário dos Estados Unidos terá dito à Axios que a reunião em Genebra foi positiva, mas não forneceu detalhes adicionais sobre as negociações entre as delegações norte-americana e iraniana. Até o momento, ainda não houve nenhuma reação oficial dos Estados Unidos às negociações com o Teherão. Já o Irão saiu deste encontro mais otimista. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, diz que houve progressos significativos nestas negociações. Durante estas longas e intensas horas, registámos progressos significativos e abordámos muito seriamente os elementos de um possível acordo, tanto no domínio nuclear como no domínio das sanções. Em algumas questões estamos agora muito próximos do entendimento, noutras continuamos a ter divergências de opinião. As equipas técnicas vão iniciar conversações em Viena na segunda-feira, na Agência Internacional de Energia Atómica, e com a ajuda dos peritos da agência tentaremos enquadrar algumas das questões técnicas de modo a que possam ser posteriormente alinhadas com as exigências políticas de ambas as partes. A próxima ronda de conversações entre os Estados Unidos e o Irão terá lugar em Viena e está marcada para a próxima segunda-feira. Várias explosões violentas abalaram Cabul esta noite de quinta-feira, poucas horas após o governo talibã ter anunciado o lançamento de uma ofensiva na fronteira contra o Paquistão. É o que relatam os jornalistas da AFP. As explosões foram ouvidas por toda a cidade a partir das 9 da noite desta quinta-feira, enquanto os habitantes ouviam aviões de combate. É o que relata esta equipa da AFP. As explosões foram seguidas de rajadas de tiros no centro de Cabul durante cerca de 2 horas. Na Rússia, um ataque ucraniano à cidade de Belgorod que causou apagões e sérios danos às instalações de infraestruturas energéticas. A informação foi avançada esta noite de quinta-feira pelo governador desta região russa, citado pelo Kyiv Independent. Este ataque provocou cortes de energia, interrupções no abastecimento de água e falhas no aquecimento. Foi a notícia de fecho deste jornal. A informação regressa à 1h30. Até já.